Nosso boa noite a todos, encarnados e desencarnados que aqui aportam nesta noite, na certeza de que a nossa noite já começou bem, com uma lição extraordinária, de que todos nós temos poderes sim para edificação e não para destruição. E essa edificação começa pela construção íntima de cada um de nós, na renovação que nós precisamos para realizar a tarefa que nos compete. E essa realização passa pelo nosso livre-arbítrio, passa por tudo aquilo que nós realizamos nessa tarefa árdua de viver num espaço onde ainda há a prevalência do mal, num espaço onde se destina a provas e expiações, que é o local onde nós estamos agora, com as criaturas à nossa volta, na condição de familiares, exatamente como nós precisamos para esse trabalho de burilamento, para esse trabalho de construção interior, para que pouco a pouco, modelando esta pedra bruta, nós possamos alçar um voo maior na escalada evolutiva do espírito para a qual fomos predestinados. Então cabe a cada um de nós realizar essa tarefa. E esse texto, essa lição, vem de encontro ao trabalho desta noite, a tarefa desta noite, que é uma reflexão sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Dai de graça o que de graça recebeste. Será que é justo dar de graça o que de graça recebemos? Afinal, o que nós recebemos de graça? Já refletimos sobre isso? Se tudo aquilo que nós possuímos, na realidade, que nós observamos como empréstimo material, é temporário, e que nós recebemos do Pai, uma oficina edificante que é o nosso corpo físico, braços fortes, uma inteligência que nos permite ser capazes de compreender o Evangelho do Cristo para aplicá-lo paulatinamente no convívio em sociedade, de maneira que nós sejamos construtores desse edifício no coração de cada um, de forma tal que, chegada a nossa trajetória, ao final, nós possamos ser reconhecidos como verdadeiros cristãos, filhos de Deus. E dentro dessa trajetória onde nos encontramos, observem que Deus nos dá gratuitamente a luz do conhecimento. Deus quer que a luz do conhecimento chegue a todas as criaturas e que esse conhecimento permita realizar essa construção íntima, de maneira que a nossa fé seja uma fé raciocinada, não seja cega, mas sim, e que ela não... E ele não quer que se diga, que alguém diga, eu não tenho fé, porque não pude pagá-la. Não há necessidade de se pagar a fé. Ela é uma construção íntima também, como nos fala a lição introdutória. E essa construção cabe a todos nós realizar. É uma tarefa a cumprir. É uma obra a realizar. Ninguém nasce por acaso, mesmo que tenha sido concebido por descuido, sem ser planejado ou desejado. Todo ser humano vem ao mundo com um objetivo: realizar alguma parcela da infinitude de Deus. Todos nós. Para o Senhor da vida, não existe o mais ou menos importante dos seus filhos, o mais ou menos simpático,
Todos nós somos iguais. Para ele, não há privilegiado, desprotegido, rico ou pobre, sábio ou ignorante. Todos nós somos iguais. Essas categorias, rico, sábio, ignorante, pobre, desprotegido, privilegiado, são fruto da ganância do homem. Deus nunca faz distinção entre seus filhos. É a sociedade que faz distinção de raças e culturas. É a sociedade que cria classes e divisões. Daí, o conhecimento vai nos permitir uma certa solidez interior, solidez acerca dos conhecimentos do Cristo e a aplicação mais equitativa, vamos dizer assim, uma aplicação desses ensinamentos de forma a construir essa edificação no nosso íntimo. Quem faz isso, essa distinção toda de classes, é a própria sociedade. Mas quem é a sociedade? A sociedade somos todos nós. Uma sociedade que discrimina, uma sociedade que se opõe aos ensinamentos de Deus, já que Ele nos criou para a fraternidade, para a comunhão. Mas se ainda não conseguimos assimilar os seus ensinamentos, se ainda fraquejamos no exercício da fé, se ainda não aprendemos a realizar o bem, vamos pelo menos não praticar o mal, pensando mal a respeito das criaturas à nossa volta, daqueles que por alguma razão nós não temos afinidade. Vamos orar por essas criaturas. Vamos realizar essa construção íntima de maneira que eles possam sentir as nossas vibrações. Não vibrações de oposição, mas vibrações de amor, de compreensão. Ainda que nós não tenhamos uma afinidade com algumas pessoas. Não praticar o mal já seria um bom começo nessa edificação, para encontrar o caminho da realização pessoal, um caminho traçado pelo respeito, pela solidariedade e o amor ao próximo. Esse é o caminho que Jesus nos ensinou, pela prática. Depois, procurar trabalhar os sentimentos mais nobres, quase sempre adormecidos no nosso íntimo, e estão adormecidos pela nossa falta de capacidade de exercer o bom combate. Bom combate contra quem? Contra o orgulho e o egoísmo, duas chagas que, de alguma forma, dificultam a nossa evolução, porque nós as aceitamos. O Mestre Jesus nos dá o caminho da boa gleba, onde se cultivam os valores espirituais, e é também o caminho que nos leva ao Pai. Vejam o exemplo da natureza. Gratuitamente, janeiro a janeiro, renova-se o ano e com ele as esperanças, oferecendo a cada um ou a todos um novo ciclo de trabalho. Sejam ímpios ou sejam virtuosos, todos recebem esse beneplácito divino. Todos têm a oportunidade. E não podemos negar, nós não estamos num momento primitivo. Já saímos de um primitivismo em busca de um mundo regenerador. Já alcançamos a era da cibernética, da informática, da internet. Desde a vinda do Mestre Jesus, mais de 2000 anos se passaram, mas nossa dificuldade em praticar seus ensinos se mantém. Com todo esse avanço cultural e tecnológico, qual tem sido a nossa conduta em relação a tudo aquilo que ele nos ensinou? Qual tem sido a nossa conduta em relação aos nossos semelhantes? Será que tudo aquilo que gratuitamente recebemos do Pai, nós ofertamos aos nossos irmãos? Não estamos falando de bens materiais. Falamos da caridade moral, que se exterioriza numa visita fraterna, que se exterioriza num abraço, em um sorriso. Qual tem sido a nossa
participação nesse processo evolutivo de construção íntima de valores morais e éticos. Você tem boa saúde? Ótimo, é uma dádiva do Criador. Se recebemos a saúde de graça, seria justo que visitássemos aqueles que passam pelo crivo da dor e do sofrimento. Aliás, há quanto tempo que você não visita alguém enfermo? Algum amigo no hospital ou até mesmo um familiar que passa por dificuldades? O conforto espiritual que você recebe não tem preço. Como você retribui isso? Por acaso já fez algum trabalho voluntário? Como alfabetizar um adulto, um livro para cegos, ler um livro, visitar um asilo. Às vezes uma palavra pode transformar a vida de alguém. Então, percebam que nós citamos exemplos clássicos que o Mestre Jesus nos ensinou, mas que ainda muitas vezes não somos capazes de colocar em prática. Ora, sendo assim, como nós poderemos almejar a misericórdia do Pai se não temos misericórdia sequer com membros de nossa família? Por que elegemos dentro da nossa família familiares problemáticos, com dificuldade para relacionamento? Por que tem que ser assim? Por que não realizamos a nossa tarefa de construir com eles esses valores de que nos fala a lição introdutória, de construir no nosso íntimo, desbastar as asperezas do nosso ego, diminuir o orgulho e o egoísmo para a realização plena da nossa evolução? Convenhamos, se a cada um é ofertado segundo as suas obras, não é justo que recebamos do Pai um olhar de misericórdia, ou mesmo a compreensão pelas nossas mazelas, decepções e vicissitudes, se não ofertamos esses valores no trato com os nossos semelhantes. É uma lei natural, de causa e efeito, ou como queiram, de ação e reação. Não é justo. Fato é que ainda temos uma dificuldade enorme, até para orar e agradecer a Deus por tantos privilégios que desfrutamos. Privilégios? Sim. Todos os dias nós temos privilégios. O novo dia, o sol, a chuva que reverdece todo o plano, a saúde, o corpo perfeito, o alimento à mesa. Muitas vezes temos possibilidade de 3, 4 refeições por dia, quando sabemos que não é assim com a maioria das criaturas. O dom da vida que Ele nos deu, o amparo na dor pela ausência física de um ente querido, o familiar que foi colocado com alguma dificuldade, mas estrategicamente está no nosso caminho, dentro do círculo familiar, para aferir por merecimento a nossa capacidade de alçar um degrau a mais na escalada evolutiva. Tudo isso são oportunidades que todos os dias nós temos, mas que nem sempre valorizamos. Não podemos ser tão insensíveis. Afinal, a vida na Terra é curta. Tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Amanhã talvez estejamos num outro estado vibratório da vida, com o desaparecimento do corpo físico, essa oficina de trabalho, ou mais que uma oficina, esse templo sagrado que o Pai nos ofertou gratuitamente, como instrumento de aprendizagem na vida terrena. Então, a doutrina espírita nos convida à reflexão. É preciso repensar por que não conseguimos vivenciar na prática os valores do Espírito. Nós temos uma criatura que nos serve de guia e modelo, que é Jesus. Nós falamos que somos cristãos. Mas como, se nós apenas falamos e utilizamos sempre o verbo, a fala, mas na prática nós não conseguimos? Porque nunca sobra um tempinho
ainda que seja 1 hora por semana, 30 minutos, para dedicação a outra criatura, para alguém que está à nossa volta, e que não se diga que não existe miséria à nossa volta. Onde está o erro? Estaria nos ensinamentos rígidos para os padrões sociais da era moderna? Ou estaria na letargia mental e na incapacidade de usar a inteligência a serviço do bem? Talvez a consciência de cada um possa responder adequadamente. Por isso também o convite, vamos estudar. Ninguém detém o conhecimento absoluto. Ninguém sabe tudo. Nós estamos sempre em construção, como nos disse a lição introdutória. Sempre em construção, é um jargão que se usa na informática. Em construção porque nunca estamos acabados. Há sempre algo a realizar. A propósito, existe uma frase lapidar para aqueles que acham que eu agora já acertei tudo, né? Estou no apogeu. Existe uma frase lapidar sobre essa questão do saber tudo. O apogeu é o início da decadência. Por uma razão muito simples, não existe apogeu. O conhecimento é uma ferramenta que exige aprendizado contínuo. Por isso, a doutrina espírita nos alerta: companheiros, verifiquem se os celeiros do teu íntimo estão repletos, que o inverno pode chegar a qualquer momento e as provisões da alma devem estar resguardadas. Há dúvidas? Busquemos o conhecimento para que a nossa fé seja raciocinada e forte. O conhecimento é uma escada com infinitos degraus, nunca é definitivo. Por quê? Porque implica na mudança de nossas razões. O que hoje parece certo e definitivo, amanhã já é obsoleto e esquecido. Mais do que nunca nos nossos tempos, é preciso estar aberto a essas questões atuais. Quanto à evolução, vivemos hoje a era da globalização, onde o mercado de trabalho exige de todos uma aprendizagem permanente. Diploma de universidade já não assegura sobrevivência de emprego. Nos iludimos muito, mas muito mesmo, com inúmeras riquezas do nosso país, quando a maior riqueza que temos é o capital humano. É verdade que temos um manancial de informações na rede mundial de computadores. Entretanto, ninguém aprende nada apenas exposto à informação. Informação não significa entendimento. Fosse assim, os guardas das bibliotecas seriam intelectuais, ou os vigias dos museus seriam os melhores críticos de arte. É preciso estudo, é preciso abrir a mente ao conhecimento do novo. Do mesmo modo se processa o nosso crescimento dentro de uma casa espírita, onde temos inúmeras obras e ações, convidando-nos à prática do bem, sempre alicerçado no axioma: fora da caridade não há salvação, e que é preciso dar de graça aquilo que de graça recebemos. Nossa evolução é um processo constante. Não se esgota na prática de uma ou outra ação generosa, nem se restringe à caridade material de fins de semana ou à frequência desatenta aos cultos periódicos de nossa casa de orações. Exige postura, atitude. E dentro desse processo de melhoria íntima, o Evangelho desta noite nos pede: dai de graça o que de graça recebeste. E qual é o ingrediente principal para essa postura? O amor aos nossos semelhantes, o mesmo amor que o Pai nos concede. E para isso, não é importante que nos amem as pessoas, mas é imprescindível que amemos as criaturas. E o convite da doutrina dos Espíritos: façamos isso enquanto é tempo.
enquanto estamos aqui nesse plano, enquanto nos encontramos juntos nesse ciclo de vida passageira, porque depois haverá um grau maior de dificuldade, quando eles, os inimigos que alimentamos aqui, na sombra do anonimato, irão encontrar terreno fértil em nossos corações, para nos cobrar a falta cometida, a mão amiga que ocultamos ou o sentimento nobre que desprezamos, com gestos de indiferença e insensatez. Doutrina espírita vem nos lembrar que se a morte nos revela a verdadeira vida, também nos coloca frente a frente com a soberana justiça. Não tenham dúvida. Nós não fomos criados para que tudo terminasse no túmulo. Como ficam todos aqueles trabalhos que realizamos, todo aquele compromisso que tivemos, os estudos, muitas vezes a peso de lágrimas e sacrifícios, tudo termina no túmulo? Não é lógico. Não tem nenhuma lógica nisso. Tudo será aferido e tudo está guardado hermeticamente na nossa caixa preta. Como queiram, no perispírito ou na nossa consciência. Ninguém escapa a esse crivo. Mal acaba de tombar o corpo, levanta-se a alma. Essa é a verdade que atende aos impositivos da razão e consola a todos nós. E a doutrina espírita vem nos alertar. O Espiritismo não é apenas uma religião na Terra, por isso não mostra as coisas de maneira acanhada, não tem receio das pesquisas, da ciência, porque postula a evolução do homem e nos ensina a dar de graça o que de graça recebemos. Jesus e os apóstolos nada cobravam pelas curas que operavam. Por isso, se temos em Jesus o modelo de nossas vidas, dai de graça o que de graça recebeste. O verdadeiro espiritismo não especula com a fé, não recolhe donativos pelas suas preces, nem firma seus postulados sobre hipóteses, mas sim sobre certezas comprovadas. Nada contra aqueles que, de uma maneira ou outra, colaboram com a edificação material do seu templo religioso, né? Ou com as despesas naturais que todos têm. Não. Nós também temos o nosso modelo, embora não recolhamos aqui durante os nossos encontros, né? Mas nós temos também as nossas necessidades. Afinal de contas, não se mantém uma instituição como o Lar dos Idosos sem a presença financeira, de forma alguma. Mas nós temos os nossos convênios e os nossos meios, né? A participação dos fraternistas, no sentido de que tudo possa caminhar de acordo com as necessidades espirituais e, sobretudo, com as necessidades impostas pelos homens, pelas leis. Então, tudo é devidamente atendido a seu tempo. Tudo tem uma lógica. Querem um exemplo? É intuitivo e lógico constatar que as ideias e pensamentos e raciocínios não brotam da matéria. O cérebro, enquanto matéria, não tem essa capacidade. O cérebro é apenas um intermediário, um instrumento a serviço da inteligência suprema que Deus criou e nos conferiu gratuitamente. Assim, é importante que cada um desenvolva o raciocínio para o alcance dessa verdade. Basta a vontade de ter, a fim de não sermos surpreendidos, despreparados para uma possível e inesperada viagem para o outro lado da vida. Não é nem possível e inesperada. Ela não tem aviso prévio e ela é compulsória, ou seja, é obrigatória para todos nós. Lembram-se da leitura inicial do Evangelho?
Não permita que os seus problemas sejam solucionados por terceiros. Muito menos que esse encargo seja assalariado. A melhor forma de resolver um problema é enfrentá-lo com resignação e coragem. O Senhor da vida não vende os benefícios que concede. Daí porque nos assevera o Mestre Jesus, não façais que vos paguem as vossas preces. Tudo tem que ser por caridade, por compreensão, por afinidade. E a melhor maneira de adquirir esses valores é o conhecimento. Outro aspecto, a prece. Se a prece é um ato de caridade, cobrar alguém que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário remunerado. A prece é um ato de fé, de amor, de caridade, não é um meio de se ganhar a vida. Porque se nós aceitarmos essa ideia de pagar alguém pelas nossas preces, a prece seria uma fórmula manipulada de acordo com a quantia que se paga. E não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade, de justiça a uma soma em dinheiro. Nem é preciso recorrer à razão. O bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue a criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. Dai de graça o que de graça recebeste, disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito o Mestre estabelece que não se deve cobrar por aquilo que nada lhe custou. Ora, o que eles, os discípulos, haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de afastar os maus espíritos. Esse dom lhe fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Nos apontamentos de Mateus, capítulo 10, versículo 8, Jesus diz a seus discípulos, para que não transformem esse dom em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. A teologia da prosperidade é uma das modernidades que vemos em algumas casas de orações, infelizmente. Essa filosofia alinhada à promessa de muitas riquezas tem enganado milhões de pessoas só no Brasil. Até parece que as palavras do Mestre Jesus, dai de graça o que de graça recebeste, não tem valor algum. Tem. Para os verdadeiros cristãos, tem. Ela não admite interpretação outra que não seja aquela interpretação literal. Dai de graça o que de graça recebeste? Ah, vamos interpretar. Não há necessidade de interpretação nessa frase. Ela é clara, cristalina. Né? A interpretação é literal, do modo como ela veio, porque é de fácil compreensão e entendimento, apesar de ser difícil colocá-la em prática. Líderes religiosos muitas vezes vão aumentando o seu patrimônio, expandindo os seus negócios em nome de Jesus. Por isso, muito cuidado com a procura pela solução dos seus problemas. Às vezes, problemas impossíveis, milagres com hora marcada. É preciso combater essa prática para transformar o homem. E essa transformação se dá no dia a dia, como na construção de uma casa. Tijolo por tijolo, esmero no acabamento. Assim ocorre com cada um de nós, de cada um que queira realizar essa transformação interior. É difícil, sim, pois temos dificuldade em aceitar mudanças. Ah, nós temos dificuldade em aceitar mudanças? Sim. E temos uma historinha aqui breve, para nós finalizarmos em seguida, né, para demonstrar a dificuldade que nós encontramos quando alguém nos pede mudanças. Ou quando a situação se apresenta com a necessidade de uma reformulação de pensamentos, ou com a exclusão de determinadas ideias que agasalhávamos anteriormente, agora com uma nova realidade. Por que temos dificuldade? Nós temos resistências às mudanças, sim. Uma pequena historinha. Havia um lindo aquário enorme, onde havia muitos peixes de vários tipos e tamanhos.
Naquele aquário, na parte superior, estavam os peixes grandes. Na parte intermediária, os peixes médios. E na parte inferior, bem embaixo, os peixinhos, aqueles pequenos. Para os grandes, a comida era uma beleza, porque os primeiros a receberem já estavam na parte superior, né? Estavam fortes, saudáveis, aqueles peixes. Na parte intermediária, as coisas já não andavam muito bem, porque eles comiam aquilo que caía, né, da parte superior. E para aqueles que estavam na parte inferior, lá embaixo, né, as coisas eram difíceis. O que eles mal comiam dava para sobreviver. Não havia condições de ficar saudáveis, de ficar fortes. E assim aconteceu. E foi justamente nessa comunidade aí dos peixinhos, na parte inferior, que nasceu um peixe. E esse peixinho, tão logo se deu conta da situação, peixes grandes, peixes médios, peixinhos. Quando ele observou isso, ele passou a manifestar o seu inconformismo. E porque desejasse uma solução para aquela questão, ele começou a nadar pelo aquário, buscando conhecer a situação. Por fim, ele descobriu um pequeno buraco. Com a esperança de mudar aquele quadro onde nascera, o peixinho passou pelo buraco. Encontrou então um fio d'água que levou a um ralo e caiu num encanamento que foi parar em um rio. Quando ele viu o rio, curioso e atento, verificou que ali havia muito espaço para nadar e que podia ir para onde quisesse e que a comida era abundante. Que bom! Altruísta, ele logo pensou, né, como viveriam todos felizes naquele lugar ali. Havia espaço e comida suficiente para todos viverem bem. Por isso ele voltou depressa para contar a grande novidade. Mas quando ele voltou, foi um grande alvoroço e a indagação se fez. Como chegar a esse lugar maravilhoso de tanta abundância? Estrategicamente, o peixinho estabeleceu regras. Os peixes da parte de cima deveriam vir para a parte de baixo, precisavam perder peso para poder passar pelo buraquinho. Os peixes da parte intermediária deveriam se alimentar menos, porque também precisavam perder um pouco de peso. E quanto aos peixes da parte inferior, eles deveriam subir para se alimentar um tanto mais a fim de terem forças suficientes para a longa viagem. Nesse momento começou uma grande discussão. Uns se revoltaram contra o peixinho, outros questionaram a validade de tudo aquilo. Estabeleceu-se o caos, discussão, discórdia. Depois de longa discussão, finalmente, muita briga, os peixes se uniram e deliberaram matar o causador de todo aquele transtorno. Assim o peixinho morreu, sem realizar a tarefa que ele desejava de levar todos para um espaço adequado. Esse apólogo nos remete a pensar muito a respeito da resistência, de um modo geral, que se tem para com as mudanças. Não é raro ouvir, sempre foi assim. Por que vai mudar agora? Com isso, nós matamos conselhos, opiniões, ideias, simplesmente porque não se deseja sair da zona de conforto para tentar algo diferente. Algo que pode ser muito bom, proveitoso, ou que poderá trazer muita felicidade para todos. Resistência a mudanças impede as criaturas de conhecer coisas maravilhosas, de serem mais felizes, de descobrirem uma vida mais rica. E doutrina espírita veio nos sugerir essa transformação interior baseada na imortalidade da alma. Construir esse homem novo e extirpar esse homem velho pelos valores espirituais. Lembrando que toda prática espírita é gratuita dentro do princípio do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebeste. Doutrina espírita veio nos falar de uma nova era, a era do amor e da prática da caridade. Não importa que a outra pessoa não me ame, mas eu tenho a obrigação de amar as criaturas, de orar por elas. Por isso, para finalizar, procure analisar sua vida, não de forma individualizada. Observe o contexto social onde você está inserido. Foi Deus que o colocou ali. Frase de Machado de Assis.
Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos. Há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. A vida é assim. Dores e aflições fazem parte desse concerto musical. Dores e aflições fazem parte pedagógica desse processo de construção íntima que nós precisamos. Se você acordou esta manhã com mais saúde do que doença, você é mais abençoado do que 1 milhão que não sobreviverá essa semana. Se você nunca passou o perigo de uma batalha ou uma bala perdida, a solidão de uma prisão, a agonia de uma tortura ou as aflições da fome, você está à frente de 500 milhões de pessoas no mundo. E se você tem a aventura de frequentar um templo como esse, de seguir uma religião com absoluta liberdade, sem medo de ser preso, torturado ou morto, você é mais abençoado do que 3 bilhões de pessoas no mundo. Se você tem comida na geladeira, roupas que te agasalham o corpo, um telhado sobre a cabeça, um lugar para dormir, você é mais rico do que 75% da população da Terra. Se você ainda reclama, desculpe, a sinceridade, você está louco. Mas aí vem outro questionamento. Os loucos são criaturas extraordinárias, são capazes de dar de graça o que de graça receberam, como uma criança que nós vimos há pouco, ali no carrinho. A ingenuidade, a sinceridade dessa criança se assemelha à dos loucos. Eles são capazes de dar de graça o que graça receberam. Eles não têm as mesmas necessidades materialistas e orgulhosas daqueles que se julgam pessoas saudáveis. O mundo necessita muito deles, os loucos. Precisa-se de loucos, uns pelos outros, que em seus surtos de loucura espalhem alegria, com habilidades suficientes para agir como treinadores de um mundo melhor. Precisa-se de loucos que não tenham vergonha de ser honestos, que olhem a ética, que tenham respeito e responsabilidade. Loucos comprometidos com o seu papel social. Precisa-se de loucos de paixão, não só pelo trabalho de auxílio ao próximo, mas principalmente por gente que veja em cada ser humano reflexo de si mesmo, trabalhando, né, para que as velhas práticas deem lugar ao brilho no olhar e ao comportamento humanizados. Precisa-se de loucos que respeitem as dádivas do Criador. Precisa-se de loucos poliglotas, que não falem inglês, francês, espanhol ou italiano, mas que falem a linguagem do amor que transforma, modifica, suaviza e acalma. Amor cheio de energia, amor do diálogo e da compreensão. Será que estamos preservando tudo isso? Façamos essa reflexão. Venha estudar conosco, a fim de que o conhecimento possa lhe abrir novos horizontes, a fim de que a disciplina na nossa conduta, por meio da prática do amor, nós passemos a compreender e oferecer de graça o que de graça o Pai nos confiou. Venham somar conosco, para que juntos compreendamos o valor da fé, da oração, porque da dor, da ausência física de entes queridos que nos antecederam na grande viagem à pátria de origem. Um dia haverá o reencontro com todos aqueles que amamos e que se afastaram temporariamente como impositivo desta vida, já agora noutra modalidade biológica, mas ainda a alma de tua alma, na certeza de que um dia voltaremos a nos reunir na verdadeira família, a família espiritual. Por isso, no dia a dia, dai de graça o que de graça recebeste, porque só assim nós estaremos realizando a tarefa que nos compete dentro desse processo de evolução espiritual. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e faça de cada um de nós um instrumento de amor, a serviço do amor, a serviço da paz universal. Que assim seja.